Ô, gente, Roberto Hilo Bíscaro aqui. Eu cresci nos anos 70 e até um pedaço dos anos 80, vendo filmes na sessão da tarde feitos nos anos 50 e 60, aqueles melodramas amorosos com a Lana Turner, a Susan Hayward, a Sandra Dee, a Kim Novak, que eram sempre se passavam na classe alta, né? Garoto encontra garota e tem vários empecilhos e revelações e sacrifícios, mal entendidos enormes, só porque eles não se comunicavam mas no final às vezes ou sempre havia o final feliz. Se você está nessa vibe, talvez você consiga gostar do Amor de Sylvie, que saiu agora na Amazon Prime no finalzinho de 2020. Inclusive se passa entre 1957 até, sei lá, começo dos anos 70, com uma trilha sonora deliciosa, gente. Tem playlists até no Spotify já, Sylvie's Love, porque a trilha sonora de jazz e de pop da época, né? Desde Bill Haley and the Comets até Charlie Parker e, nossa, um monte de gente. A música incidental é lindíssima, parece mesmo aqueles filmes daquela época. Também tem a trilha sonora no Spot. Antes de comentar com mais vagar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, agradeço bastante. Bom, em 1957, dois jovens se conhecem. O moço é um aspirante a saxofonista e ele conhece a filha do dono de uma loja de discos lá no Harlem, que é o bairro negro mais, né, importante de Nova York. Só que a mãe dessa menina, eles se apaixonam, claro, só que a mãe dessa menina quer que ela case com alguém melhor, com um médico. O que eu achei bacana no filme é que aquelas histórias que eu via de classe média alta branca é transformada em personagens negras, né? É tudo, a maioria é tudo afrodescendente. É, pena que na época não havia esse tipo de narrativa. Mas enfim, aí então, como eu falei, como a mãe queria que a menina casasse com um cara mais à altura do que a mãe achava que a menina merecia, então significa que o amor dá errado, o Bob vai para Paris, mas depois eles se reencontram em 1962. Só que paralelamente a isso, a Sylvie queria uma carreira, ela queria trabalhar na televisão e consegue uma carreira como produtora de um programa de culinária na televisão. Uma mulher negra como produtora de televisão. E então, depois, quando eles se reencontram, esse casal se reencontra, além de ter o empecilho do marido da Sylvie, né, que tinha uma filha, mas tem um segredo, enfim. Também tem o problema, como ela vai gerir a carreira? Quem vai sacrificar o quê? Porque esses filmes têm que ter sacrifício, tem que ter, como eu falei, aqueles mal entendidos, né? Filho, fala para ela. Então é assim, é uma daquelas histórias dessa época, com os seus defeitos, né? Os filmes daquela época conseguiam contar essa história, esse tipo de história, em 90 minutos. Isso aí leva 104 com um roteiro que tem hora que é bem lento, aí tem outra hora que ele fica vago e rápido. Falava, hey! Né? Oh, hold your horses! Quase que eu gritei para a tela, né? Epa! O negócio desembestou, porque acontece tudo uma vez só. Então, a carpintaria dramática deixa a desejar. Mas, como obra escapista, se você tiver paciência e tiver afim de um filme de amor, funciona, sim, tá? Existe todo aquele... Porque quando a gente vê filme de negros norte-americanos nos anos 50 e 60, é sempre com relação a direitos civis e tal. Isso aí eles são mencionados e você percebe que existe racismo e condescendência com relação aos negros, mas o foco é a história de amor, tá? Então, por exemplo, eles falam da marcha para Washington, dos direitos civis em Washington. Tem uma parte que o sócio do... Sócio não, um companheiro lá do marido da Sylvie, que é branco esse companheiro, ele acaba contratando os serviços do marido dela
e a gente percebe que é só para a empresa ficar mais bem vista, né? Tanto é que a esposa branca lá num jantar com a Sylvie fala, não, a nossa empregada, não sei o quê. E olha, nem dá para perceber que o seu marido era negro pelo telefone, ele fala tão bem. Então, assim, tá de raspão, porque a ideia do filme era fazer uma história de amor, daquelas românticas, só que com personagens negras. Pena que a carpintaria dramática não funciona tão bem, né? Mas assim, eu consegui, apesar de tudo isso, é, gostar. E uma coisa que sempre me chama a atenção nessas histórias, né? Como que elas ludibriam a gente, porque assim, a gente fica torcendo para o casal protagonista ser feliz, né? E só que quando a gente torce para ele ser feliz, e é claro, a gente está com eles e tem empatia por eles, é por isso que eu falo que o roteiro ludibria, né? Na verdade, ele manipula. Só que, na verdade, quem fica infeliz, e aí a gente nem dá muita moral, porque a gente está torcendo tanto para o casal protagonista, é o terceiro da história, né? Então, o marido da Silvia que acaba se ferrando. Então, ele é até. Isso é muito comum nesse tipo de filme. Meio mostrado como vilão, né? Ele não quer que a Sylvie trabalhe, sabe? Assim, o roteiro, nesse tipo de filme, ele sempre dá algumas características que a gente considera negativas pro marido, né? Porque a gente está torcendo para Sylvie e para o Bob. Então tem que deixar um jeito de a gente não ligar para que o marido da Sylvie se ferre, porque daí ele vai ficar infeliz. Mas são filmes. É só a gente prestar atenção e saber que tá sendo manipulado, né? Mas é uma manipulação até que gostosa, tá? Valeu, valeu. Foi bonitinho. O Amor de Silvia é muito legal. Ah, tem outro defeito, né? É assim, tem uma cena de sexo lá que não deveria ter se a ideia era fazer um filme daquele tipo. Eu não sou puritano, gente. É que assim, num filme da Susan Hayward dos anos 50, 60, aquela cena não teria. Nem é uma super cena, assim. Mas, nossa, não teria de jeito nenhum. Mamãe teria corado, vovó teria corado se estivesse assistindo comigo naquela época da tarde, lá nos anos 70. Mas tudo bem, a gente está em 2020, né? O filme é feito com essa ótica de 2020. Impossível não ter o jeito de hoje, né? Tudo bem, tchau.